Irmãos, muito boa noite. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor venham estar sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço licença para uma vez mais entrar aí no seu lar para ministrar uma palavra aos nossos corações. Hoje se inicia mais uma semana e, como de costume, a gente começa a semana com as duas mãos levantadas para o ar, para louvar e adorar o Senhor da glória. Nesta noite tenho certeza que o Papai do Céu vai falar uma vez mais com a gente em nome do Senhor Jesus Cristo, e o cardápio é como de costume: pão sem fermento em nome de Jesus, e de acompanhamento aquela água abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, sem mais demoras, convido os amados irmãos a pegar a poderosa palavra de Deus e abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 8. Se você estiver aí do outro lado e for encontrando o livro, pode dar glória a Deus e aleluia em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus diz assim aos nossos corações. Atos 3:1 a seguir. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Repetindo o versículo de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Creio que todos nós que somos amantes da palavra de Deus, todos nós que somos crentes bereanos, estamos acostumados a ler essa passagem que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o qual a epígrafe do texto vai dizer: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Olha só, vemos aqui os nossos amados irmãos, Pedro e João, logo após terem recebido a promessa de Jesus Cristo. A promessa a qual Jesus Cristo fez em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que do alto eles seriam revestidos de poder,
e assim seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. Em Atos, capítulo de número 2, primeiro versículo, aí os primeiros versículos acontece o cumprimento da promessa, aonde eles estavam todos reunidos, e de repente, como vento veemente e impetuoso, veio sobre eles, e eles receberam a promessa de Jesus. E aí, chegamos no capítulo de número 3, aonde nesta noite a gente vai tirar alguns nutrientes para a nossa fé, alguns ensinos, alguns confortos, mas também uma exortação. Quero trazer algo nesta noite que o Senhor começou a trazer ontem no meu coração, debaixo do tema: discípulo tem que imitar Jesus. Discípulo tem que imitar Jesus. Discípulo que é discípulo sempre imita seu servo. Não tem como querer ser discípulo de Jesus e não andar como ele andou. João, escrevendo uma das cartas, diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aí entramos no texto, versículo de número 1. Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a 9ª. Olha só, o quão forte é isso. A Bíblia diz que Pedro e João estavam juntos. Pedro e João estavam subindo ao templo. Pedro e João, conjecturando para você entender, formavam quase a dupla perfeita. Como assim, irmão Dudu? Pedro tinha sobre a sua vida autoridade de pastor. João era aquele que tinha a intimidade com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era mais chegado. E aí os dois se unindo, um completava o outro. Espiritualmente falando, não vai pensar que eu estou falando carnalmente, não. Espiritualmente os dois se completavam, porque um tinha autoridade e o outro tinha intimidade. Já viu que no corpo de Cristo é assim? Tem aquele que tem mais autoridade sobre sua vida, mas tem aquele que tem mais intimidade. E quando os dois andam juntos, acontece o levanta e anda. E aí, então vemos que aqui Pedro e João tipificam a igreja. A igreja tipificam o corpo, aquilo que Paulo diz, que um é a orelha, o outro é o olho, o outro é o pé. E aí sabe o que é interessante? É que vai dizer no versículo de número 1, que eles subiram juntos e não separados. Então, a igreja precisa estar reunida, reunidos todos no mesmo lugar, para assim formar o corpo de Cristo. Mas só que tirando algo aqui do texto, a Bíblia diz que Pedro e João subiam, mas já viu que uma subida ela cansa? Quando nós vamos subir uma ladeira, vamos subir uma estrada, quem sabe subir um monte, a gente cansa. E se não tiver um Pedro ou um João do nosso lado para nos estimular, já viu que muitas vezes a gente desiste? Quando Jesus Cristo enviava os seus discípulos,
ele enviava de 2 em 2. Até mesmo, pastor Daniel, para buscar o simples jumentinho. Ele mandava de 2 em 2. Por quê? Ele sabe que a qualquer momento um dos dois podia deixar de vigiar e esquecer o que tinha que fazer. Ainda bem que tinha o outro do lado dizendo: não perde o foco. E é tão tremendo, Pedro e João, a ligação deles já vinham antes deles receber a promessa do Espírito Santo. Pedro um dia precisou de João. A Bíblia diz em João, capítulo de número 21, versículos 6 e 7, que Jesus apareceu na beira da praia e disse para eles: filhos, tende alguma coisa de comer? E eles disseram não. E Jesus disse: joga à direita do barco que vós acharás. Vocês vão achar. E aí eles jogaram a rede, e quando João viu o que tinha acontecido, João disse a Pedro: é o Senhor. E aí a Bíblia diz que Pedro, ouvindo que era o Senhor, se vestiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O que eu quero dizer? A importância de a gente andar com o corpo de Cristo. E aí, não para por aí, da gente andar de 2 em 2, da gente andar com os discípulos de Jesus. Já viu que Paulo, preste atenção, agora vamos para Paulo, falar um pouquinho de Paulo agora. Já viu que Paulo estava acostumado à perseguição, já estava acostumado a apanhar, mas só que Silas que andava com ele não. Na primeira vez que Silas foi com Paulo, Paulo expulsa o demônio da mulher adivinha, e o que acontece? Os dois são açoitados com varas e lançados na prisão. O que eu quero dizer? Se Paulo não estivesse com Silas, será que Silas não tinha se desviado depois daquela perseguição? Será que Paulo não dizia para ele assim: fica calma aí, Silas, fica calma aí, porque eu já estou acostumado a passar por isso, eu já estou acostumado a passar por isso, e daqui a pouco o vergão melhora, vamos orar, vamos adorar, que o milagre acontece. E aí, sabe o que é mais interessante de tudo que o Senhor trouxe no meu coração? É aquilo que está relatado em Atos, capítulo de número 27 e versículo 31, que vai dizer que há muitos dias, eles estavam enfrentando uma tempestade, e aí, todos desesperados, já faziam muitos dias que não comiam. De repente aparece Paulo, vou conjecturar para você, talvez no meio do navio, e diz assim, ó: ei, esta noite, o anjo do Senhor apareceu a mim, e disse que nenhum de nós irá perecer, mas só que aí, tem aqueles que são meio que desobedientes, e quiseram pular do navio. Aí Paulo chega para os soldados que cuidavam dele e disse: ó, se esses pular do navio, eles não podem se salvar. E quantas vezes nós não pulamos do barco da salvação, porque chegou um Paulo em nossa vida e diz: ei, não faz isso, não faz isso, que senão tu vai morrer espiritualmente. Mas tem aqueles que querem se isolar, tem aqueles que querem viver sozinhos. Se fosse assim, Jesus não tinha aceitado a ajuda de Cirineu. Então, nós somos chamados para andar um com os outros, porque só vai subir quem é corpo. Já trouxe alguns dias atrás a explicação por que eles cortam um membro do corpo, creio que você lembra. E quando um membro está longe do corpo, não tem sangue, se não tem sangue não tem perdão, e se não tem perdão não tem céu. E aí, olha só,
mas só tome cuidado, amém? Estou dizendo para você andar com os Pedros e com os Joãos, não com os Imileus e Filetos. É para nós andarmos com homens de Deus e não com os desviados, aqueles que distorcem a palavra de Deus, aqueles falsos profetas que distorcem a palavra de Deus. Então aqui a gente aprende que nós devemos andar com discípulos, que nós devemos andar com pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que nos mostram o caminho, pessoas que nos ensinam a palavra. Aí, vamos dar sequência para a gente sair do versículo de número 1. A Bíblia diz, isso aqui que eu vou ministrar agora, o Senhor trouxe no meu coração ontem, na hora que eu estava no monte. Olha só, a Bíblia diz que Pedro e João subiram juntos ao templo. Preste atenção, Pedro e João subiram juntos ao templo, casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Olha só, preste atenção, Pedro e João subiram juntos ao templo, mas só que, agora vem a aplicação, só que estes mesmo Pedro e João também iam adorar Jesus no monte. Olha só, o mesmo Pedro e João que vinham na casa de oração adorar a Deus, eram os mesmos que também iam ir no monte. Por que isso, irmão Dudu? Jesus já tinha dito para eles, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Quando eles falam com Jesus a respeito do templo. E aí, estes mesmo Pedro e João que adoravam na casa de oração, também buscavam Jesus no monte. O que está querendo dizer com isso, irmão Dudu? Eu quero dizer que Pedro e João não limitavam sua adoração só na casa de oração. Pedro e João buscavam a presença de Deus também no monte. O próprio Jesus, se você analisar a Bíblia Sagrada, eu creio que você seja um crente bereano, você vai ver o próprio Jesus pregando no templo, na casa das pessoas aonde ele chegava e também no monte. A Bíblia diz que Jesus Cristo pregava no templo, pregava nas casas aonde ele chegava. Lembra? Marcos capítulo de número 2, vai dizer que ele estava em casa e ensinava a palavra. E ele também pregava no monte. Lembra onde ele pregou o sermão da montanha? O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou trazer a aplicação para nós. Jesus representa a figura do pastor. A gente sabe que a gente está vivendo a quarentena, o qual a porta do templo foi fechada. Aí, a maioria dos pastores não querem pregar nem na casa dos seus membros e nem levar eles para o monte. Aí, também, tem aqueles membros que, por não poder vir na casa de oração, não vão buscar Jesus no monte. Só que tem algo interessante, a porta do templo está fechada, mas o monte não tem porta. A porta da denominação está fechada, mas no monte não tem porta. E quantas vezes a gente só quer vir buscar Deus aqui dentro da casa de oração,
e não quer subir o monte. Ou muitos que se dizem pastores, querem só pregar dentro da casa de oração, mas não querem subir o monte. Não adianta nada eu vim aqui no domingo e pregar para 100, 200, 300 pessoas e na segunda-feira passar pelo mendigo e não pregar para ele. Não adianta nada ir nesses congressos famosos e pregar para 5, 10 mil pessoas e no outro dia passar pelo mendigo e não falar de Jesus para ele. Isso se chama hipocrisia. E quantas pessoas limitam a adoração a Deus só na casa de oração. Não querem subir o monte. Aí, deixa eu contar um testemunho para você. O Senhor trazia isso ao meu coração e eu lembrei, pastor Daniel. Um dia eu estava subindo um monte lá no Grã-Pará. Mais ou menos na metade do caminho, começo da caminhada. Jesus ainda tinha muito que trabalhar na minha vida, não que hoje não tenha, mas antes era pior. Olha só, eu cheguei num determinado ponto da subida e eu não aguentava mais. Estava cansado, mas com aquele orgulho dentro do coração não queria pedir ajuda. Não queria pedir que alguém me ajudasse. Aí hoje eu tenho discernimento que já era Jesus falando no meu coração. Tu vai até onde tu pode, aonde tu não puder eu vou colocar alguém no teu caminho para te levar. E aí depois daquele dia, pronto, eu preciso de ajuda em alguns lugares, mas eu aprendi a pedir ajuda para não deixar de buscar a presença de Deus. E quantas pessoas dizem, eu não posso subir o monte, eu não consigo sozinho, mas o que aconteceu em Marcos capítulo de número 2? O paralítico não pôde, mas ele tinha amigos que o ajudavam. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma desculpa que a gente der naquele dia vai colar. Não vai colar a desculpa que a gente der. Aí hoje, pedir ajuda para mim é fácil. Quando eu não consigo, eu digo, alguém me socorre aqui. E sempre tem alguém ali para me estender a mão. Basta a gente querer botar a presença de Deus em primeiro lugar. Olha só. Meu Deus, é forte. Às vezes, a gente coloca desculpa de tudo quanto é jeito, mas a gente não se lembra muitas vezes que Jesus tinha muito mais dores, muito mais cansaço do que nós, e levou aquela cruz por mim e por você. Versículo de número 2. E era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrassem. Olha só, eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu creio que Jesus pode te curar nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você tem, talvez você tenha um problema desde a nascença, igual esse homem, mas eu creio no Jesus que eu sirvo, que Ele pode te curar hoje, se você abrir o coração para Ele. Porque aquele homem estava ali desde o nascimento dele, talvez. Nasceu, cresceu, daqui a pouco os pais já levaram ele para mendigar. Então creia que Jesus pode mudar a tua vida nessa noite, através do poder da palavra. Eu creio que Jesus pode enviar um Pedro, um João na sua vida e dizer para você, levante e anda em nome de Jesus. Se não for naturalmente, um levante e anda espiritual. Versículo de número 3. Olha só. E ele vendo, agora aqui, preste atenção para você pegar. E o coxo vendo a Pedro e a João
que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Olha só, lembrando que o coxo estava fora do templo e olhava quem estava entrando no templo. Então, agora trazendo para nós uma rápida aplicação. As pessoas que estão fora do templo, fora do evangelho, estão sempre olhando para nós. Já viu que muitas pessoas que a gente convida para vir para a presença de Deus, talvez não venha por causa do nosso testemunho? Porque a Bíblia diz que o homem, vendo a Pedro e a João, então olha só, ele olhou para Pedro e com quem Pedro andava. E com quem nós temos andado? E nós, com quem temos andado? Lembrando que as pessoas sabiam que Pedro era discípulo de Jesus por aquilo que Pedro falava. Lembra, pastor, quando Pedro vai negar Jesus? Não é tu um deles? A tua fala te denuncia. Então, as pessoas ouvindo o que Pedro falava, sabiam que ele era discípulo. Aí, só deixa eu abrir um parênteses aqui e trazer uma frase forte ao seu coração. Lembrando que os discípulos foram chamados de cristãos e não evangélicos. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos e não evangélicos. Atos 11:26. E foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos e não evangélico. E olha que está assim, ó, de evangélico aí fora. Então não se iluda. Uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser evangélico. E discípulo que é discípulo é cristão e não evangélico. Vamos lá. Se está pegando aí, dá um glória a Deus aí do outro lado, em nome de Jesus. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O coxo vai chegar e vai pedir uma esmola para Pedro e para João. Se Jesus Cristo disse que era para repartir o que a gente tem com eles, com aqueles que precisam, por que Pedro e João disse, olha para nós? Nós somos chamados para sermos exemplos. Nós, que somos discípulos, somos chamados para ser exemplo para as outras pessoas. Lembra quando Jesus ia fazer o contexto do lava-pés, o que ele diz? Assim como eu fiz, vós façais também. Jesus era exemplo. Paulo diz para nós em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo era exemplo. E olha só o que Paulo escreve a um dos seus discípulos. Tito, capítulo de número 2, versículos 7 e 8. Isso aqui serve para a gente, ó. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe,
não tendo nenhum mal que dizer de vós. Olha só então as dicas que Paulo dá para seu discípulo Tito, um dos seus filhos na fé. Ele diz: em tudo te dá por exemplo. Como assim, irmão Dudu? Eu tenho que ser exemplo dentro da casa de oração, mas principalmente lá fora. Eu preciso ser exemplo aonde quer que eu coloque o meu pé. Se eu vou no mercado, eu tenho que ser exemplo de cristão lá dentro do mercado. Se eu vou na farmácia, eu tenho que ser exemplo de cristão lá dentro da farmácia. De boas obras, na doutrina mostra incorrupção. Meu Deus. E quantos aí estão pregando uma doutrina que se corrompeu, que não é mais aquela doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Quantos já não permanecem nessa doutrina? Quantos já se corromperam? Quantos já inventaram outra doutrina, um outro evangelho, como diz Paulo? E Paulo diz que a gente tem que ser na doutrina incorruptível, não mostrar corrupção na doutrina. Ele vai dizer assim, ó, linguagem sã, quer dizer, falar coisas que edificam o próximo. Aí ele vai dizer, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal a dizer de nós. Voltando lá para Atos 3:4. Então, o coxo pede uma esmola, e Pedro e João diz para ele: olha para nós. O que eu aprendo com isso? Antes de eu curar alguém, eu preciso ser exemplo. Preste atenção. Antes de eu curar alguém, eu preciso ser exemplo para essa pessoa. Porque a cura ela vem no versículo de número 7. E o exemplo veio antes. Por quê? Preste atenção. Curar uma pessoa, qualquer um que tem o dom de cura, pode curar. Agora, ser exemplo, só quem tem os frutos do Espírito. Vou repetir para ficar gravado em nossos corações. Curar um coxo, qualquer um que tem o dom de curar, pode curar. Mas, para ser exemplo, precisa ter os frutos do Espírito. E aí aqui eu abro um parênteses. Dons não é certeza de salvação. Os frutos do Espírito sim. Jesus mesmo diz, em Mateus capítulo de número 7, que não adianta eu ter os dons e viver numa vida de iniquidade, de pecado. Então é mais fácil eu ter os frutos, porque Paulo diz que contra eles não há lei, não há condenação. Então, antes de eu curar, eu preciso ser exemplo. E para eu ser exemplo, eu preciso ter os frutos. Porque os frutos é o caráter de Cristo na minha vida. Aí se cumpre aquilo que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu tenho fruto. Então, não se engane com meia dúzia que tem aí fora que tem o dom de curar. Porque pode ir com o dom de curar e tudo parar no inferno. Mas quando se tem os frutos, é certeza de salvação. Vamos lá, versículo agora de número 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Discípulo, pastor, que é discípulo, imita o seu mestre em todas as áreas. A Bíblia diz que Jesus falou, pastor, não tenho aonde reclinar a cabeça. E Pedro disse, não tenho nem prata nem ouro, não tenho nada terreno para te oferecer, mas eu tenho um levanta e anda. Aí olha só, Pedro e João não tinham nem prata e nem ouro, mas tinham a oração. Eram pessoas que oravam, só ver o versículo de número 1. Eles estavam indo ao templo para a oração, a hora nona. Então eles não tinham prata nem ouro, mas eles eram homens de orações. Eles não tinham nem prata nem ouro, mas tinham unção sobre a vida. Eles não tinham nem prata nem ouro, mas tinham autoridade da parte de Deus. E aí a Bíblia diz que o homem não pode receber nada se não vier do alto. Aí Paulo escreve 2 Coríntios 3:5 dizendo o quê? Que a nossa capacidade vem de Deus. Então é melhor eu não ter prata e nem ouro, mas ser amigo de Deus. Ter a unção de Deus sobre a minha vida, porque eu vou chegar, vou impor a mão e o paralítico vai levantar. E mais que isso, o nome de Jesus vai ser glorificado na vida dele. Aí olha só, discípulo não foi chamado só para dar esmola, mas também para dizer levanta e anda, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Não adianta a gente ter a conta lá no banco estourando que não cabe mais, mas não poder curar ninguém através da palavra, porque não tem autoridade sobre a vida, não é pessoa de oração, não é pessoa que recebeu algo sobrenatural de Deus. É muito melhor andar de sandália havaiana com prego debaixo, mas ter unção sobre a vida, ter autoridade espiritual sobre a vida. Por quê? Porque assim você vai encontrar um coxo e você vai poder ajudar ele. Olha só, mas só que hoje, infelizmente não é assim. Muitos dizem, que se dizem, melhor dizendo, discípulos de Jesus, estão com a conta sim, mas não tem autoridade nem unção sobre a vida. Pregam um evangelho que não transforma. Pregam um evangelho que maqueia e não transforma. Um evangelho que, ao receber, parece gostoso, mas lá na frente vai trazer um prejuízo. Versículo 7, e já me encaminho para o final. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Olha só, então a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão para o coxo e não recolheu a mão. Olha só, nós fomos chamados para estender a mão para o próximo. Mas sabe por que Pedro estendeu a mão para esse coxo? Porque ele lembrou que um dia Jesus estendeu a mão para ele. Quando a Bíblia diz que os discípulos todos estavam no barco, e aí eles estavam enfrentando uma tempestade, de repente viram Jesus de longe, e à primeira vista acharam que era um fantasma. Só que Jesus Cristo disse, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro diz, se és tu, diga que eu vá sobre a água. E Jesus só diz algo para ele, vem. Se tu quer, recebe aí. Se tu quer, pega aí, vem agora.
E aí ele vai andando. Só que daí de repente acontece com Pedro o que muitas vezes acontece com a gente durante a caminhada. A gente deixa de olhar para Jesus e olhar para o vento. E aí Pedro começa a afundar, só que Pedro usou de sabedoria. Senhor, socorre-me que pereço. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para ele. Então, Pedro estendeu a mão porque aprendeu com Jesus. E se nós dissemos que somos discípulos, temos que estender a mão. Estender a mão para ajudar, e não o pé para afundar o irmão. Porque tem aqueles que, se puder, pisam em cima do irmão. Mas não é para pisar em cima do irmão, é para estender a mão para trazer ele de volta. Mas já viu, pastor Daniel, que hoje os fariseus, eles estendem a mão para o dinheiro, mas não para uma alma. Vou dar base bíblica para você para isso. Só vou dar o endereço e depois você confere lá. Mateus, capítulo de número 27, versículo do 1 ao 6. Vai dizer que eles prenderam Jesus. Eles prenderam Jesus e o condenaram. E Judas, vendo que Jesus foi condenado, foi até o templo e dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Aí olha só o que o fariseu faz. O fariseu chega e diz para ele: o que eu tenho contigo? O que eu tenho a ver? Isso é contigo. Aí a Bíblia diz, pastor, que Judas pegou as moedas e lançou no templo, e saiu e foi se enforcar. Aí olha só, se Judas lançou as moedas no templo, ele não entregou na mão, ele lançou no templo. Então, se ele lançou no templo, depois o fariseu teve que estender a mão para pegar a moeda do chão. Então, estendeu a mão para o dinheiro, mas não estendeu a mão para Judas. Então, estendeu a mão para pegar o dinheiro que estava no chão, mas não estendeu a mão para uma alma. E quantos fariseus tem aí assim? Que estendem a mão para pegar o dinheiro da ovelha, mas não estendem a mão para a ovelha quando precisa. Chegou a quarentena, aquele que se diz pastor, some. Só vem na semana de estender a mão para o dinheiro. Mas não estende a mão para a alma que está precisando de ajuda. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro e João fizeram algo mais. Estenderam a mão direita e o levantou. Então olha só, não é só estender a mão, é para levantar o irmão e não empurrar ele para baixo. Está entendendo? É para levantar o irmão e não empurrar para baixo. E quantas vezes a gente empurra o irmão para o buraco com as nossas atitudes? Quantas vezes a gente empurra o irmão mais para baixo ainda com as nossas palavras, não vigiando naquilo que fala, mas termina de matar o irmão. E aí, não para por aí, tem que estender a mão, levantar ele, em Gálatas 6, 1 e 2, que aquele que é mais espiritual, ajude o outro, e assim cumprireis a lei de Cristo, levando as cargas um dos outros. Então, é nosso dever estender a mão, levantar e esperar a pessoa se firmar na fé. Isso é ser discípulo. Até que a pessoa possa entrar no templo sozinha e adorar a Deus. Então, que a gente venha estender a mão para levantar e ajudar a pessoa a se firmar na fé. E ajudar a pessoa a ter uma intimidade com Deus. E aí,
Vou para o versículo de número 8 e encerro. Exaltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Vou repetir, é gostoso de ouvir isso aqui. Exaltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, o versículo de número 8 poderia se traduzir com apenas uma palavra: gratidão. Agora eu quero falar disso aqui um pouquinho, para fechar. Esse homem foi grato, primeiro a Jesus Cristo, e depois a Pedro e João. Por que ele foi grato a Jesus Cristo? Porque ele foi no templo adorar. Preste atenção, ele foi grato a Jesus porque foi no templo adorar, mas ele foi grato a Pedro e João porque permaneceu com eles. E quantas vezes Jesus Cristo coloca os Pedros e Joãos em nossa vida e a gente se torna ingrato com eles? Segura aí agora. Quantas vezes Jesus Cristo coloca Pedro e João no nosso caminho e a gente só sabe ser ingrato? Por quê? O homem recebeu a cura através do nome de Jesus, sim, mas quem orou por ele foi Pedro e João. Quem deu a mão para ele foi Pedro e João. Só que aí, muitos têm o espírito dos 9 leprosos. Vem, recebe a cura e vai embora. Não dá nem um muito obrigado, nem para o Pedro, nem para o João. Sendo que Jesus quem curou, mas quem foi usado foi Pedro e João. Foi Pedro e João que passaram noites e noites no monte buscando a autoridade de Deus para poderem pôr as mãos sobre a pessoa e botar a pessoa de pé. E a pessoa vem, recebe a cura e vai embora. Nem um muito obrigado para o Pedro e para o João não dá. Aí eu pergunto para você, o que doeu mais? Preste atenção. O que doeu? Vamos começar por Jesus. O que doeu mais? Os açoites, a coroa de espinho ou ser traído por Judas, seu amigo? Responda para si mesmo. O que doeu mais? Os açoites, a coroa de espinho ou ser traído por Judas, seu amigo? O que doeu mais na vida de Paulo? Os açoites, 40 menos 1, quem sabe a costa de vara que ele levou, ou ver os açoites, ou vendo Demas voltando para trás e amando o presente século. E quantas vezes nós somos ingratos com os Pedros e com os Joãos, que oraram, que jejuaram por nós, que entregaram a vida por nós, e depois que a gente tem aquilo que a gente quer, simplesmente vira as costas. Quantas vezes a gente não valoriza os Pedros e João que a gente tem na nossa vida? Só lembra do Pedro e do João quando está paralítico, quando está quase morrendo no fundo da cama, daí lembra que Pedro e João têm intimidade com Deus e Deus pode mudar a situação. Muitas vezes a gente é aquele paralítico de João capítulo de número 5, por 2 pontos. Primeiro, ele não sabia que foi Jesus que curou ele, recebeu a bênção, mas não sabia reconhecer que foi Jesus. E outro ponto mais sério, a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos, e quando Jesus chega a ele, ele vai dizer: olha, eu estou aqui, quando a água é agitada,
vai outro antes de mim, e assim eu não consigo receber o milagre. Só que Jesus libera uma palavra sobre ele, pergunta se ele quer ficação, diz para ele levar a cama, ele pega a cama e sai. Mas por que ele não ajudou aquele outro que ficou para trás? Se ele já estava ali 38 anos precisando de ajuda, por que quando ele recebeu ajuda ele não voltou para ajudar os outros? Já viu que às vezes a gente é assim? A gente quer ser ajudado, mas quando a gente recebe ajuda, a gente não quer voltar para ajudar. Aqueles que estavam na mesma situação que a gente. E respondendo as duas perguntas que eu fiz para você, eu creio que o que doeu mais em Jesus foi ser traído por um amigo, do que as bufetadas, do que os açoites, do que a coroa de espinho. E o que doeu mais na vida de Paulo, eu creio que foi ver ele Demas voltando para trás, do que todo o sofrimento carnal que ele passou. Então olha só, termino com uma simples, mais forte mensagem aos nossos corações. A traição dói mais do que um tapa na cara. E quantas vezes a gente trai aqueles que tanto nos ajudaram, aqueles que quando nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos não podiam resolver o nosso problema, Deus enviou Pedro e João para resolver, no nome de Jesus. E eles fizeram por nós aquilo que ninguém fez. E depois que a gente recebe, simplesmente vai embora, vira as costas. Que a gente não venha ser ingrato, mas grato, pelos Pedros e Joãos que Jesus coloca em nossas vidas. Amém? Fica essas palavras em seu coração, em nome de Jesus Cristo. Queria deixar uns recadinhos aqui, em nome de Jesus Cristo. Se Jesus permitir, quarta-feira, a partir das 19 horas, programa A Tua Palavra, com o pastor Gabriel, em nome de Jesus Cristo. Sexta-feira, culto, a partir das 19h50. Você é nosso convidado especial para mais uma vez comer um pão sem fermento. Sábado, programação meio-dia com Jesus, a partir do meio-dia, com o obreiro Fábio, em nome de Jesus Cristo. E domingo, se Jesus nos permitir, mais um pão sem fermento, mais um culto, a partir das 19h30. Que Jesus Cristo venha abençoar você, a sua família, que você venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia venham estar sobre vossa vida. Forte abraço e Deus os abençoe em nome de Jesus. Imagina comigo, a casa lotada, todos concentrados.